Câncer de mama é a proliferação descontrolada de células da própria mama da mulher que perdem a capacidade de morrer. No Brasil, a gente tem aproximadamente 58 mil novos casos de câncer de mama. É quase como se a gente enchesse um estádio do Mineirão todo dia 1º de janeiro e dissesse para essas mulheres: vocês são as mulheres que vão ter câncer ao longo deste ano. O homem também tem câncer de mama, no entanto, a mulher tem 100 vezes mais câncer de mama do que tem os homens. Então, só o fato de ser mulher e estar envelhecendo é o nosso maior fator de risco. Uma mulher que tenha parentes com câncer, principalmente parentes com câncer em idades mais precoces, precisam de uma avaliação personalizada para saber se ela se enquadra dentro de um risco maior do que a população normal. Normalmente, então, essas mulheres ou elas não têm sintoma algum, ou elas apresentam, por exemplo, um nódulo sentido pela mama. Então, a mamografia ela é de extrema importância para esse tumor ou para esse câncer numa fase inicial. O tratamento do câncer de mama ele não é sempre igual, deve ser personalizado, ou seja, paciente por paciente. Inclui a cirurgia, a radioterapia, às vezes a quimioterapia, o que a gente chama de um bloqueio hormonal, imunoterapia. A gente observa que essas mulheres hoje vivem melhor e vivem muito mais do que antigamente. Todas as questões que são relacionadas à saúde como um todo também acabam prevenindo ou reduzindo a incidência de câncer de mama. Meu nome é Elaine, sou de Santa Rita, o meu câncer é de mama, retirei as 2 mamas, eu tive a oportunidade de refazer, hoje eu tenho prótese, mas eu vivi um bom tempo sem as mamas, não foi fácil, mas eu sempre tive muito incentivo de Deus, tive muita força, uma força que só Ele pode dar. E eu fiz 8 meses de tratamento, de químio, fiz 33 rádios, venci. Eu tive uma metástase, mas consegui vencer o tratamento. Hoje eu só faço acompanhamento direitinho. Foi difícil, eu sofri discriminação, as pessoas olham a doença como se fosse contagiosa, mas tudo isso não me abalou, porque Deus estava ali comigo. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Tudo que eu passei foi exemplo para a minha vida. Eu perdi o cabelo, eu fiquei inchada, eu passei por várias mutações no meu corpo, mas hoje eu vejo que nada disso tem importância. O que tem importância é você estar vivo, você estar aqui num lugar assim lindo, respirar, estar em volta de amigas, em volta da natureza. O que Deus mostra pra gente é isso aqui, ó, que você pode ser feliz independente de qualquer coisa, que nós temos um propósito, nós não estamos aqui por acaso e cada hora a gente cumpre esse propósito. Então não devemos pensar na morte, devemos pensar na vida. Meu nome é Erli, sou de Santa Rita, Sapucaí. Eu descobri o câncer em 2009. Aí eu tive câncer de mama, fiz cirurgia, passei por 8 sessões de quimioterapia e depois eu fiquei no controle durante 4 anos. Aí foi em 2013, a doença deu metástase no pulmão e desde 2013, porque a metástase foi nos 2 pulmões, múltiplos nódulos, e desde 2013 eu estou entre a quimioterapia, estou com hormonoterapia e fico vivendo nessa fase. Às vezes faço uma quimio mais pesada, dá uma normalizada, eu vou só com hormonoterapia, então fico nesse controle com os médicos. E sou feliz, independente da doença, eu sei que eu tenho um Deus dentro de mim que me guia, me protege e todas as coisas é na mão de Deus que eu entrego. Esse momento aqui que nós estamos aqui hoje com as meninas,
É tudo bom, é uma coisa que fortalece, uma fortalece a outra, uma dando apoio, que Deus mesmo tenha habitado dentro da gente. E essa doença, às vezes as pessoas ficam mal, mas não é. Nós temos que pensar no hoje, viver o hoje, o agora. O amanhã não pertence para nós, Deus tem o melhor para nós. Então, que nós nunca nos desanimamos, que temos fé, força e foco sempre. Meu nome é Flávia, eu sou de Santa Rita do Sapucaí. Eu tenho 44 anos hoje, mas eu descobri o câncer com 42 na verdade. Eu passei 1 ano e 1 mês em tratamento. Fiz 8 químios e fiz 21 sessões de rádio. Não posso dizer que é fácil, porque não é fácil. Mas eu sempre acreditei em Deus e Ele me deu muita força. Perdi o cabelo, mas para mim foi o menor dos detalhes. Porque o cabelo é uma coisa que pra gente é importante, mas quando eu raspei a cabeça, eu vi que era eu, independente de ter cabelo ou não. Então, eu acho que todo mundo deve ter uma força lá dentro que deve buscar essa força, que Deus sempre está junto da gente. E a gente encontrou o grupo Amigas Guerreiras, que são várias pessoas que passaram por vários problemas, cada um de um modo, um de mama, outro de pulmão, vários tipos de câncer. Mas todas têm uma união, uma força que a gente tenta sempre estar reunida, uma dá apoio para a outra, e eu acho que a gente precisa desse apoio, tanto de pessoas da família, quanto desse grupo ou qualquer outro grupo. A gente não deve se manter isolada, a gente deve sempre estar junto de alguém. E a hora, não pensar na morte, porque a hora que tiver de ir vai ser de um resfriado, de um tombo, de um acidente, qualquer coisa vai. Ou qualquer outra doença. Não é o câncer, a palavra em si. É uma palavra forte, mas que existe vida. E a gente tem que buscar essa vida, essa força e sempre estar junto de Deus e dos amigos, que são muito necessários nesse momento. Meu nome é Milene Constante. Eu sou moradora de Santa Rita do Sapucaí, faço tratamento aqui em Pouso Alegre, na Oncominas. Sou paciente de câncer de mama, sou uma sobrevivente de um câncer de mama. Descobri em outubro de 2016, foi muito difícil a descoberta. Foi muito difícil a aceitação, questionei Deus muito tempo, mas redescobri uma nova Milene, as forças renasceram, né? E eu tive força para lutar, a fé voltou, né? A fé renasceu e eu pude então lutar. Precisei tirar as 2 mamas, não fiz a reconstituição, optei por não fazer, fiz as quimioterapias, fiz radioterapias e continuo agora com o controle e digo hoje que eu sou uma pessoa grata, uma pessoa feliz e agradecida. Meu nome é Gisele, eu tenho 34 anos. Meu tratamento durou 1 ano e 7 meses a 2 anos. Fui diagnosticada aos 30 anos com câncer de mama. Falar das perdas que a gente teve aqui, esse mês foi um mês bem complicado pra gente. É difícil, mas faz parte, né? Tem aquelas que venceram e elas nem deixaram de vencer também. Fico triste por cada uma que eu já perdi, mas agradeço a Deus por ter participado e conhecido a garra de cada uma. Para mim, elas são inspiração. Meu nome é Daniela Cristina da Silveira,
tenho 37 anos e o câncer é de mama. E o que eu posso dizer sobre o câncer, que eu achei no começo que eu não ia dar conta de nada, que eu não seria forte o suficiente, porque eu já tinha passado por isso na minha família. E as perdas, assim, eu perdi medo de muita coisa. Eu me descobri uma nova pessoa, descobri que eu posso bem mais do que eu imaginava e que eu posso ser mais forte do que eu pensei. E eu fico feliz de estar participando do grupo Lencinho com Carinho das Guerreiras. Agradeço a vocês que têm me dado força todos os dias. Meu nome é Vanessa, eu sou aqui de Pouso Alegre. Eu fui diagnosticada com 33 anos com câncer de mama. Fiz a mastectomia total da mama direita, fiz 8 químios vermelhas, 12 brancas e 37 rádios. E com isso eu aprendi muito, né? Nesse período do tratamento a gente aprende muito. E em relação à palavra perda, eu acho que o que eu pude aprender no tratamento, a perda às vezes não é só no lado negativo, mas sim positivo. Eu perdi o meu medo, perdi minha timidez, hoje eu sou mais espontânea, vivo mais a vida. Não penso muito principalmente na causa do Outubro Rosa. A gente sempre está juntos, já estamos alegres e com isso a gente vai perdendo umas coisas que antes do tratamento a gente bloqueia a gente. E depois que a gente passa por isso, a gente se sente outra pessoa, outra mulher e com isso a gente se liberta do medo, tem mais coragem e é isso. Eu sou a Nilza, coordenadora do projeto Lencinho com Carinho. Estamos aqui numa ação dentro do Outubro Rosa, no Horton de Pouso Alegre, com as nossas amigas guerreiras. Essa é a Mari, também voluntária do projeto Lencinho com Carinho. Nós estamos aqui hoje para festejar a vida, para fazer uma ação na prevenção com relação ao câncer. Lembrando a todos que Lencinho com Carinho não é uma campanha só do Outubro Rosa, é um projeto que nós desenvolvemos durante todo o ano, com arrecadação de lenços, toucas, perucas. Então, guerreiras que estão nos assistindo, que precisarem de algum desses adornos, só nos procurar pelo Facebook Lencinho com Carinho Pouso Alegre. E lembrando, previnam-se, cuidem-se, procurem fazer autoexame, mamografia, os postos de saúde estão marcando, é só procurar o posto mais perto da sua casa e agendar esse exame, isso é muito importante. Quero agradecer aqui a todas que estão aqui, ao Martinelli por estar sempre conosco, sempre prestativo com o nosso projeto Lencinho com Carinho. Obrigado por todo o apoio e a todos vocês, muito obrigado pela colaboração com o nosso projeto.
E aí pessoal, mais uma vez aqui, mais um vídeo, mais uma devocional. O que eu quero falar para você hoje é uma coisa muito simples e muito prática. Na verdade a gente tem vivido, tempos de muitas decisões e a história que eu tenho para contar para você hoje é a história do muro. Existia uma propriedade onde haviam dois lados. Nessa propriedade um lado era farto, próspero e rico, e o patrão era um carrasco. Do outro lado era uma propriedade ainda começando seu crescimento, os primeiros brotos, ainda a terra toda mexida, e os primeiros brotos começavam a aparecer, e existia no meio dessas duas propriedades um muro. Aí um dia alguns empregados foram trabalhar nessas propriedades, e acontece que do lado de lá do muro, naquela pastagem verde de frutas e de árvores frondosas e tudo mais, o patrão, ele fazia com que os funcionários deles trabalhassem em troca do prato de comida daquele dia. Do outro lado, ao contrário disso, uma terra que ainda não produzia, uma terra ainda mexida e vermelha, e só alguns brotos apareciam, o dono daquela propriedade, ele recompensava muito bem os funcionários, dando a eles boa parte de tudo que era plantado ali. Então todos eles que ajudassem a plantar, no dia da colheita, eles teriam parte daquela produção e também seriam donos daquela terra. Acontece que muitos funcionários preferiram ficar no lugar que representava a riqueza, que representava a prosperidade. Uma minoria deles, vendo a possibilidade de no futuro serem donos de uma parte da terra e podendo ser recompensados ali, naquele dia, ficaram com aquela terra que os brotos ainda eram novos, e uma boa parte dos funcionários ficaram em cima desse muro. O dono daquela terra cheia de frutos e cheia de prosperidade, dava risada porque ia cair a noite e eles iam ter que se decidir. E aí um dos funcionários falou com um daqueles que estava no muro, falou assim: por que você não se decide, não vem para cá, aqui nós temos a possibilidade de um dia ser dono da terra, nós vamos receber por tudo aquilo que a gente fizer, tudo vai ser muito bem recompensado, e desse lado você só tem, do lado de lá você só tem o prato de comida pelo dia de trabalho, é só para você se manter em pé mais um dia e trabalhar mais um dia. E aquele funcionário em cima do muro olhava para um lado, aquela terra vermelha, olhava para o outro, aquele pasto verde, as árvores cheias de frutos. Quando o dono da propriedade passou perto e deu risada e falou para ele assim: pode ficar aí em cima porque já está anoitecendo e o muro é meu. Às vezes a gente tem algumas decisões na nossa vida em que a gente fica em cima do muro, mas a gente ainda não entendeu que o muro, a dúvida, os questionamentos fazem parte da estratégia, muitas das vezes, do diabo para dividir o nosso futuro. Às vezes aquilo que você acha que é bom hoje, que te dá prazer, às vezes não é aquilo que Deus tem para a tua vida. Quem nunca entendeu, eu quero deixar bem claro isso aqui hoje. Às vezes dentro das igrejas é pregado que o pecado é ruim, que o pecado é isso, que o pecado é aquilo. E eu quero te dar uma outra visão sobre o pecado. O pecado não é ruim, o pecado é prazeroso, o pecado é gostoso, o pecado dá prazer. A diferença é que na interpretação correta, falando sobre o pecado, a Bíblia diz que o pecado gera a morte. Ou seja, a consequência do pecar é a morte, mas nunca foi escrito na Bíblia que o pecado é ruim, que o pecado não é gostoso. O que a gente tem que entender é que tudo que nós plantamos e tudo que nós conquistamos faz parte do futuro. Tudo aquilo que eu vivo hoje, eu vivo pensando na eternidade. A terra que eu tenho tentado comprar, a terra que eu tenho tentado conquistar, é uma terra eterna.
uma terra onde mana leite e mel. Às vezes parece loucura, e para quem não é cristão, acreditar no céu, ou mesmo acreditar que existe o inferno, pode parecer loucura, mas a gente vive um mundo de dois lados apenas, não existe uma terceira via, são dois lados, é sim e não, mentira e verdade, morte e vida. Então, da mesma forma que eu creio em todas essas coisas, eu acredito que existe Deus e que existe o diabo. Eu acredito também que existe céu e que existe o inferno. E dessa forma eu tenho que me decidir, não tem como levar a vida em cima do muro, porque o muro pertence ao diabo, a dúvida pertence ao diabo. E se eu vivo em cima desse muro, eu vivo muito mais próximo de ir para o inferno do que para o céu. O céu é um lugar de conquistas, de muito trabalho aqui na terra, de muitas às vezes dificuldades, porque se abster do pecado, correr do pecado não é fácil, né? Às vezes a gente vê muita gente, né, bancando de santarrão, bancando de santão, e na verdade levam a vida toda podre, toda errada. E eu vou falar agora até com o risco de algumas pessoas se ofenderem, mas existe muita gente de terno, paletó, gravata, que não tem uma vida para ser seguida. Existe muita gente que bate no peito, coloca uma Bíblia debaixo do braço e não é modelo para ninguém. Ou às vezes é um cristão só da porta para dentro da igreja e ele mesmo não é exemplo para a vida de ninguém. Então que você seja exemplo para as pessoas que te cercam, as pessoas que te rodeiam, que você seja um exemplo a ser seguido. Jesus, ele disse, se quer, né, para a gente ser igual a ele, ir após ele, para a gente tomar nossa cruz e segui-lo. E aí eu digo o seguinte, que a gente deve não apenas ser imitador de Jesus, que a gente não tem que ficar apenas com a imagem de Jesus, mas a gente tem que tentar também refletir a imagem dele na nossa vida e tentar também com que pessoas olhem para nós como modelos de Jesus. Às vezes, se parecer com Jesus vai ser muito difícil, vai ser algo até inalcançável, mas não é algo impossível. Tentar andar como Jesus, falar como Jesus é algo muito simples. Viver uma vida de santidade é algo muito simples. Depende da gente escolher. Uma vida de santidade é uma vida de prática todos os dias. É todos os dias praticar a Bíblia, todos os dias praticar aquilo que muitas das vezes eu estou cansado de ler. Falar das parábolas, contar das histórias, saber referências bíblicas, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse não é importante. O importante é praticar a Bíblia. O importante é praticar as histórias que eu aprendi da Bíblia. Isso é importante. Vestir um terno, uma gravata e parecer, né, crente, parecer cristão não é importante. O importante é eu ser cristão. O importante é eu ter palavras para as pessoas que me cercam. Não adianta eu ir lá e fazer ofertas de 50, 100 reais na minha igreja, quando na verdade eu não tenho moral dentro da minha casa, eu não tenho moral no bairro onde eu moro, porque eu devo para todo mundo. Não adianta eu bancar uma pessoa próspera, andar de carro zero, né, e ser uma pessoa que as pessoas olham e imaginam a riqueza e tudo mais e viver triste dentro da minha casa. A prosperidade é algo de Deus para a nossa vida, porém prosperidade não tem a ver com riqueza, prosperidade tem a ver com viver aquilo que Deus tem para a nossa vida em paz. Ou seja, se eu sei administrar R$1 milhão e com R$1 milhão, além de conforto, além de estabilidade econômica e financeira, eu sei viver em paz com isso, isso é prosperidade. Se eu tenho 1 milhão, mas eu vivo correndo atrás de dinheiro, eu vivo correndo atrás de não perder esse 1 milhão, não tenho paz para dormir, não tenho paz para viver, isso não é prosperidade, isso é uma gaiola de ouro. Às vezes, por ter um envolvimento grande com a música, as pessoas me perguntam a respeito de música. E quantas vezes eu dei esse exemplo, que artistas muito consagrados da música, artistas que fizeram sucesso mundial, e eu dou exemplos como Elvis, como Michael Jackson, como Whitney Houston, são referências da música mundial. E são pessoas que morreram num estado de pura tristeza, profunda tristeza,
pessoas que não conseguiam ter paz, pessoas que a fama e o sucesso roubaram a paz delas, pessoas que não conseguiam, que morreram, né, alcoólatras, que morreram com drogas, que morreram em depressão, que morreram, né, à base de suicídio, como o caso do Kurt Cobain, do Nirvana, tantos outros que perderam suas vidas justamente por conquistar fama e sucesso. Não souberam administrar e isso não era prosperidade. E eu vou um pouco além. Existem artistas da música cristã, da música gospel, que vivem isso, vivem uma busca constante pelo sucesso, estão mais preocupados em colocar um single nas paradas de sucesso do que tentar algo que adore realmente a Deus. Quando Deus não precisa de sucesso, Deus não precisa da melhor música, da melhor melodia, Deus precisa da melhor adoração. É lógico que se nós aliarmos a melhor melodia, a melhor canção, a melhor adoração, tudo isso vai fazer com que o trabalho seja ainda melhor. Mas não devemos buscar simplesmente uma via desse sucesso. Todas as vezes em que nós pensamos em decisões, que precisamos tomar decisões, tomar postura sobre alguma coisa, a gente sempre vai perceber que existem dois lados. E nesses dois lados existe sempre um muro, e esse muro pertence ao diabo. A dúvida, o questionamento, tudo isso não pertence a Deus. Deus é aquele que coloca no teu coração paz e que te dá certeza das coisas que Ele te apresenta. Tudo que for de Deus para a tua vida, Ele vai te colocar, vai te apresentar e você vai ter certeza daquilo, você vai ter total convicção de que aquilo foi de Deus para a sua vida. Quero que você fique com essa palavra nessa devocional e que você esteja acompanhando nosso programa de segunda a sexta, às 11 e às 18 horas da tarde aqui pela TV Libertas, aos sábados e domingos em horários alternativos e que você siga acompanhando o programa Ministrar. Deus abençoe e até uma próxima devocional.